Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo joinha? Beleza, show de bola! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal. Esta videoaula é a continuação do tema Cálculos estequiométricos envolvendo apenas uma equação química. Vamos que vamos! Exemplo 3. Calcule o número de moléculas de gás cloreto de hidrogênio, HCl, produzido na reação entre 3 mols de gás hidrogênio, H2, com quantidade suficiente de gás cloro, Cl2. Aqui está a equação química balanceada para a reação citada no enunciado. Vamos à resolução. Como eu falei anteriormente, para se montar a regra de 3, a gente tem que escolher duas substâncias participantes da reação química. A primeira substância escolhida é aquela cuja informação foi fornecida no enunciado. O enunciado forneceu 3 mols de gás hidrogênio. Então aqui eu coloquei a fórmula do gás hidrogênio, H2, e o seu correspondente coeficiente estequiométrico da equação química balanceada, que é igual a 1. E a segunda substância escolhida é aquela cuja informação se deseja calcular. O enunciado pede para calcular o número de moléculas do gás cloreto de hidrogênio, HCl. Então, aqui nesta tabela, eu coloquei a fórmula do cloreto de hidrogênio, com o seu correspondente coeficiente estequiométrico na equação química balanceada, que é igual a 2. Na primeira linha desta tabela, a gente coloca as informações da equação química balanceada. E na segunda linha desta tabela, a gente coloca as informações fornecidas no enunciado. A gente preenche primeiro a segunda linha da tabela, para depois colocar as informações da primeira linha, pois só assim a gente sabe que informações devem ser colocadas na primeira linha. Lembrando que na mesma coluna eu tenho que utilizar a mesma unidade. Então vamos lá, na segunda linha da coluna do gás hidrogênio, eu escrevi 3 mols, que foi a informação fornecida no enunciado, 3 mols de gás hidrogênio. E na segunda linha da coluna do HCl, eu coloquei X moléculas, pois o enunciado pede para se calcular o número de moléculas de HCl produzidas na reação química. Como na segunda linha desta coluna eu já utilizei a unidade mol, na primeira linha, eu também tenho que utilizar a unidade mol. O coeficiente estequiométrico do gás hidrogênio é igual a 1, por isso eu escrevi 1 mol. Na segunda linha da coluna do HCl, eu escrevi a unidade moléculas. Logo, na primeira linha desta coluna, eu também tenho que escrever moléculas. Como o coeficiente estequiométrico do HCl é igual a 2, isso significa que são produzidos 2 mols de cloreto de hidrogênio quando se utiliza 1 mol de gás hidrogênio, segundo esta reação química. A gente sabe que cada 1 mol de HCl corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas desta substância. Logo, 2 mols corresponde a 2 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de HCl. Para resolver a regra de 3, eu posso multiplicar cruzado. X é igual a 3 vezes 2 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. 3 vezes 2 é igual a 6, 6 vezes 6 é igual a 36. 36 vezes 10 elevado a 23. Passando para a notação científica, basta andar com a vírgula para a esquerda. Fica assim, 3,6 vezes 10 elevado a 24. Só para lembrar, 10 elevado a 23 significa que você tem que andar com a vírgula 23 casas para a direita. Como eu andei com a vírgula uma casa para a esquerda, eu tenho que aumentar o valor do expoente. Passa a ser 24. Se eu andasse com a vírgula para a direita, eu iria diminuir o valor do expoente. Quando a gente caminha com a vírgula para o lado que está sendo solicitado, a gente diminui o valor do expoente. Quando a gente caminha com a vírgula para o lado contrário do que é solicitado, a gente aumenta o valor do expoente. Portanto, o resultado final é igual a 3,6 vezes 10 elevado a 24 moléculas de HCl. Exemplo 4. Calcule o volume em litros de gás carbônico nas CNTP, que pode ser obtido pela reação de 292 kg de ácido clorídrico HCl com quantidade suficiente de carbonato de cálcio, CaCO3, segundo a reação química. Aqui está a equação química balanceada
correspondente à reação citada no enunciado. O enunciado forneceu também as massas atômicas do hidrogênio, que é igual a 1U, e do cloro, que é igual a 35,5U. Esses valores foram obtidos da tabela periódica. Vamos à resolução. Novamente eu construí a tabela e escolhi duas substâncias participantes da reação química. A primeira é aquela cuja informação foi fornecida no enunciado. O enunciado forneceu 292 kg de ácido clorídrico. Então aqui está a fórmula do ácido clorídrico com o seu correspondente coeficiente estequiométrico na equação química balanceada, que é igual a 2. E a segunda substância escolhida foi o gás carbônico, pois o enunciado pede para calcular o volume de gás carbônico produzido na CNTP. Então aqui está a fórmula do gás carbônico, CO2, com o seu correspondente coeficiente estequiométrico na equação química balanceada, que é igual a 1. Na segunda linha da tabela eu coloco as informações do enunciado. Na segunda linha da coluna do HCl, eu coloquei 292 kg, que em gramas corresponde a 292 vezes 10 elevado a 3 gramas. Para se passar de quilograma para grama, a gente tem que multiplicar por 1000. Por que eu faço esta transformação? Pois a massa molar é dada em grama por mol. Como na mesma coluna eu tenho que utilizar a mesma unidade, eu transformei esta informação fornecida para o HCl em gramas, eu não utilizei em quilogramas. Na segunda linha da coluna do CO2, eu coloquei V litros, pois o volume de gás carbônico está sendo solicitado no enunciado. Como na segunda linha da coluna do HCl a unidade é grama, na primeira linha desta coluna eu também coloco a unidade gramas. O coeficiente estequiométrico da HCl é igual a 2. Como esse coeficiente estequiométrico 2 significa 2 mols, e eu não posso escrever aqui 2 mols, porque a unidade a ser utilizada é grama, eu tenho que transformar 2 mols em gramas. Para se transformar o número de mol em gramas, basta multiplicar esta quantidade pela massa molar do HCl. Então eu coloquei aqui 2 vezes 36,5 gramas. Se 1 mol a 36,5 gramas de HCl, em 2 mols a 2 vezes 36,5 gramas desta substância. Na segunda linha da coluna do gás carbônico, eu coloquei a unidade litros. Logo, na primeira linha desta coluna, eu também tenho que colocar a unidade litros. O coeficiente estequiométrico do gás carbônico é igual a 1. Isso significa que é produzido 1 mol de gás carbônico quando são utilizados 2 mols de ácido clorídrico. A gente sabe que 1 mol de qualquer gás na CNTP corresponde a 22,4 litros. Por isso que eu multipliquei o coeficiente estequiométrico 1 por 22,4 litros. Como esta coluna já está preenchida, eu calculo a proporção, dividindo o valor da segunda linha pelo valor da primeira linha. Então aqui está o cálculo, 292 vezes 10 elevado a 3, dividido por 73. O resultado é 4 vezes 10 elevado a 3. Multiplicando o valor desta proporção pelo valor da primeira linha da coluna do gás carbônico, a gente obtém o valor do seu volume. O volume, então, é 4 vezes 10 elevado a 3 vezes 22,4 litros. O resultado é 89,6 vezes 10 elevado a 3 litros. Passando para a notação científica, basta andar com a vírgula para a esquerda. Então, o resultado é 8,96 vezes 10 elevado a 4 litros de gás carbônico. Quinto e último exemplo. A combustão completa do etanol, C2H6O, ocorre segundo a equação química. Aqui está a equação química balanceada para a reação de combustão completa do etanol. Segundo esta equação química, cada 1 mol de etanol reage com 3 mols de gás oxigênio, produzindo 2 mols de gás carbônico e 3 mols de água. Considere a queima de 460 toneladas de etanol, segundo a reação apresentada. Item A. Calcule a massa de água produzida em toneladas. Item B. Determine o número de moléculas de gás carbônico CO2 produzidas. O enunciado forneceu as massas atômicas do carbono, do hidrogênio e do oxigênio. Vamos à resolução. Para se resolver o item A, eu tenho que montar uma regra de 3 e escolher duas substâncias participantes da reação química. A primeira substância escolhida é aquela cuja informação foi dada no enunciado,
que é o etanol. Então, aqui está a fórmula do etanol e o seu correspondente coeficiente estequiométrico na equação química balanceada, que é igual a 1. E a segunda substância escolhida é aquela cuja informação é solicitada. No item A, pede-se para calcular a massa de água produzida em toneladas. Então, aqui está a fórmula da água e seu correspondente coeficiente estequiométrico na equação química balanceada. Na segunda linha desta tabela, eu coloco as informações do enunciado. O enunciado forneceu 460 toneladas de etanol. Então, na coluna do etanol, na segunda linha, eu coloco 460 toneladas. E na segunda linha da coluna da água, eu coloco M toneladas. M é a massa a ser determinada. No item A, pede-se para calcular a massa de água produzida em toneladas. Na primeira linha desta tabela, eu coloco as informações obtidas da equação química balanceada. A equação química balanceada me informa que cada 1 mol de etanol produz 3 mols de água. Então, o coeficiente estequiométrico 1 significa 1 mol de etanol. Só que nesta coluna eu devo trabalhar com unidade de massa. Logo, a gente tem que transformar 1 mol em massa. E para tal, a gente deve calcular a massa molar do etanol. Eu calculei aqui a massa molar desta substância. Cada 1 mol de etanol equivale a 46 gramas. Como o coeficiente estequiométrico é 1, eu coloquei aqui 1 vezes 46 gramas. 1 mol de etanol equivale a 46 gramas. E na primeira linha da coluna da água, eu também vou trabalhar com a unidade de massa, pois o item A pede para se calcular a massa de água em toneladas. Como o coeficiente estequiométrico da água é igual a 3, eu coloquei aqui 3 vezes a massa molar da água. Cada 1 mol de água equivale a 18 gramas. Aqui está o cálculo da massa molar da água. Logo, 3 mols de água correspondem a 3 vezes 18 gramas. Vocês devem ter reparado que na mesma coluna eu utilizei unidades diferentes. Não era isso que eu tinha combinado com vocês. Eu falei anteriormente, em todos os exemplos que nós estudamos, que na mesma coluna devemos utilizar a mesma unidade. Mas neste caso não tem problema. Observe que todas as unidades são de massa. Como todas as unidades são de massa, eu posso usar a mesma unidade na primeira linha e a mesma unidade na segunda linha. Na primeira linha eu utilizei grama e na segunda linha eu utilizei tonelada. O resultado sairá em toneladas. Resolvendo por proporção, eu dividi o valor da segunda linha pelo valor da primeira linha da coluna do etanol, que já possui os dois valores. 460 dividido por 46 é igual a 10. E multipliquei este 10 pelo valor da primeira linha da coluna da água, obtendo-se o valor da massa em toneladas. 10 vezes 3 vezes 18 é igual a 540 toneladas de água. Para resolver o item B, eu relacionei o etanol, cuja informação foi fornecida no enunciado, com o gás carbônico, pois no item B pede-se para calcular o número de moléculas de gás carbônico produzidas. E coloquei também os correspondentes coeficientes estequiométricos destas substâncias na equação química balanceada. A equação química me informa que cada 1 mol de etanol produz 2 mols de gás carbônico. Olha aqui o coeficiente estequiométrico 2. Na segunda linha da coluna de etanol, eu coloquei 460 vezes 10 elevado a 6 gramas. A gente sabe que 1 tonelada é igual a 1 milhão de gramas. Então, para se passar de 460 toneladas para gramas, a gente tem que multiplicar por 1 milhão, ou 10 elevado a 6. Observe que desta vez eu transformei toneladas em gramas, pois na outra coluna da tabela, a unidade utilizada não é a unidade de massa, e sim moléculas. Como as unidades das duas colunas não são unidades de massa, eu tenho que transformar toneladas para gramas. Na primeira linha da coluna de etanol, eu coloco a massa correspondente a 1 mol de etanol. O coeficiente estequiométrico do etanol é igual a 1. Então, eu coloquei aqui 1 vezes 46 gramas. Eu já havia calculado a massa molar do etanol, 46 gramas em cada mol. Então, agora, na mesma coluna, tem a mesma unidade, grama embaixo, grama em cima. E na primeira linha da coluna do gás carbônico, eu tenho que colocar o número de moléculas de gás carbônico correspondente a 2 mols desta substância. Nesta coluna, eu tenho que trabalhar com moléculas,
pois na linha de baixo eu já coloquei a unidade moléculas. 2 mols de gás carbônico correspondem a 2 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas deste gás. Eu resolvi a regra de 3 calculando a proporção entre os valores da coluna do etanol. Eu dividi o valor da segunda linha pelo valor da primeira linha. Então está aqui 460 vezes 10 elevado a 6 dividido por 46. 460 dividido por 46 é igual a 10. 10 vezes 10 elevado a 6. Para resolver esse produto, basta manter a base e somar os expoentes. 1 mais 6 é igual a 7. Para calcular o valor do x, eu multipliquei a proporção pelo valor da primeira linha da coluna do gás carbônico. 10 elevado a 7 vezes 2 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Então está aqui o cálculo. 10 elevado a 7 vezes 2 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. 2 vezes 6 é igual a 12. 10 elevado a 7 vezes 10 elevado a 23, basta manter a base e somar os expoentes. 7 mais 23 é igual a 30. X é igual a 12 vezes 10 elevado a 30 moléculas de gás carbônico. Passando esse valor para a notação científica, basta andar com a vírgula uma casa para a esquerda, somando uma unidade ao expoente. Então o resultado é 1,2 vezes 10 elevado a 31 moléculas de gás carbônico. Pessoal, mais uma vez, só para lembrar, não esqueçam as unidades. Vocês podem perder pontos nas avaliações se vocês não colocarem as unidades. Responder só com valor numérico não significa absolutamente nada. A unidade não pode ser esquecida. Beleza? Muito bem, então eu vou ficando por aqui. Se você gostou dessa videoaula, deixa aquele seu like bem bonitinho e não esqueça de se inscrever no meu canal. Muito obrigado por você ter assistido essa videoaula até o final. Já estou indo. Um grande abraço, tchau, tchau, fui!